Oi, pessoal. Então, a ideia dessa aulinha é ajudar vocês nessa nossa atividade que a gente está desenvolvendo de física, né? Então, para iniciar nossa aula, só lembrar que a gente já viu a queda livre. Queda livre, então, um tipo de movimento retilíneo uniformemente variado, né? Lembrando assim, ó, resgatando a ideia bem simples de queda livre. Um corpo, a gente diz abandonado do repouso, né? Por exemplo, pode ser uma bolinha. Deixa eu botar aqui a bolinha. Abandonada do repouso, de uma certa altura, em direção ao solo, né? Então, uma coisa bem simples. Para a gente analisar certinho o movimento. Ao abandonar essa bolinha, eu tô falando assim, olha, a velocidade inicial dela é igual a 0, né? Porque eu tô abandonando, eu não tô empurrando ela, né? Não tô jogando. Eu vou admitir que o topo dessa altura seria o meu referencial 0. Então, só para vocês entenderem, ó, se fosse um referencial para a gente delimitar números, né? Aqui seria a altura máxima 0 e seria crescente, né? Lembrando o seguinte, que seria essa reta crescente, então poderia dizer que a altura máxima disso daqui seria a posição final, tá bom? Então, isso a gente já viu. E viu também o seguinte, esse movimento, a bola vai aumentando a sua velocidade, então é um movimento que tem G. O G é a nossa aceleração, então esse é um movimento acelerado, né? Vou anotar aqui pra gente, ó, que a queda livre é um movimento acelerado. Certo? E se é um movimento retilíneo uniformemente variado, a gente poderia sim escrever as equações para esse movimento, né, que são as funções horárias dele, tá bom? É claro que para a gente conseguir escrever as funções horárias, a gente teria que pegar um exemplo, tá? Nesse caso aqui, vamos supor que essa bola demorasse 4 segundos para chegar no solo e que a gente vai admitir a aceleração da gravidade igual a 10, né? E a gente poderia escrever aqui as funções horárias do movimento. Então, só para a gente relembrar, seria assim, né? Pensando na função horária da posição, a primeira ficaria assim, S, que seria a altura máxima, posição inicial, eu estou admitindo que ele partiu do topo, que é o 0. A velocidade inicial, como é queda livre, ele foi abandonado, é 0 também. E seria mais um meio do G, que é a aceleração, ó, até vou botar aqui, ó, tá aqui, ó, 10t ao quadrado. Então, a função horária da posição, que seria S, seria igual 10 dividido por 2, 5t ao quadrado. Vou sublinhar aqui, ó. Já da função horária da velocidade, seria a velocidade inicial é 0 mais 10 vezes t. Então, a função horária desse exemplo aqui que eu dei seria 10t. Né? Função horária, nesse caso, da velocidade, tá? Então, só reforçando, nesse exemplo aqui, a gente está admitindo que o ponto 0 é aqui, que a trajetória é crescente. Por que o movimento é acelerado? Porque a velocidade da bola vai aumentando com o decorrer do tempo, né? Vejam, a velocidade final vai ser positiva e o G é positivo. Quando a velocidade e o G têm o mesmo sinal, o movimento é acelerado, tá bom? Por que eu fiz essa revisão? Porque isso daqui é a queda livre, né? O que a gente vai ver agora? Agora a gente vai ver um outro tipo de movimento. Deixa eu botar para cá um pouquinho, ó. Que vai ser o que a gente chama de lançamento vertical para cima. Às vezes tem aluno que pensa assim, ai, que besteira, para que botar que é lançamento vertical para cima, né? Todo lançamento vertical não é para cima? Não, né, gente? Eu posso fazer um lançamento vertical para baixo, que é pegar essa bola e empurrar com certa velocidade. Mas não é isso que a gente está tratando, a gente está tratando lançamento vertical para cima. Então, vou botar aqui, ó. Seria pegar uma bola, por exemplo, aqui no solo, e empurrá-la para cima, tá bom? Então, isso aqui seria o lançamento vertical para cima. Ela vai até uma altura máxima, né? Pra gente entender. Na altura máxima, a velocidade dela vai zerar e ela vai voltar a descer. Então, a gente volta para queda livre, tá? Mas, então, o que a gente vai analisar? Só a subida dessa bola. Lembrando o seguinte, ó, do nosso referencial. O nosso referencial, o G está apontando para baixo e o 0 seria a altura máxima. E ele vai crescendo nesse sentido, tá? O que isso influencia? Influencia no seguinte, ó. Se eu fosse pegar os dados aqui, velocidade inicial eu não sei. Por que não é 0 igual aqui na queda livre? Porque eu estou empurrando. Se eu não der velocidade inicial, ele não vai ser lançado para cima. Então, eu teria que ter uma velocidade inicial.
Eu vou dizer que a altura máxima dele, que é onde ele chega lá no topo, eu admiti o marco 0, então botei, ó, posição final 0, e tá saindo de uma posição final, que seria esse tanto aqui, que eu não sei qual é. Essa posição aqui, o S0, seria o que a gente chamaria de altura máxima. Tá joia? Então, o que a gente vai tentar fazer? Também vai tentar entender como é que a gente analisa esse movimento. Vejam o seguinte, vou tirar aqui o referencial. Se ele está sendo lançado para cima e o G está apontando para baixo, a gente vai ter o seguinte, ó. Deixa eu fazer uma anotação aqui. Que a velocidade inicial vai ser lançada com uma certa velocidade inicial, mas que vai ter que ter um sinal negativo, enquanto que o G vai ter um sinal positivo. Por quê? O G está apontando para baixo, vou botar aqui o G, e a velocidade de lançamento inicial está apontando para cima. Então, estão vendo que eles são contrários? Esse sinal de negativo e positivo vai dar referência a esse referencial que a gente adotou, tá bom? Então, por isso que a gente vê o seguinte, ó. Se ele está crescendo para cá, o G está na mesma posição, admitir o G como positivo. Se a velocidade inicial está contrária a esse referencial, eu admiti como negativo o sinalzinho da frente, tá? Quando o G é positivo e a velocidade é negativa, vou botar aqui, ó. A gente tem o que a gente chama de movimento retardado ou desacelerado, né? Então, para a gente entender a situação física, o que seria esse movimento retardado ou desacelerado? A bola vai indo, a velocidade vai diminuindo até chegar no topo e zerar a velocidade. Dela retorna para o solo, ou seja, a gente volta a ter a queda livre. Tá bom? Então, eu vou tentar aqui trabalhar com vocês um exemplo também. Se a gente fosse pegar esse exemplo aqui, ó, de uma bola lançada com velocidade de 40 metros por segundo e um G igual a 10. Se eu precisasse, vou colocar aqui, ó, escrever a função horária desse movimento. Vamos lá, com esse exemplo aqui, né? Então, eu pensaria no seguinte, ó, na função horária dele, né, gente? Eu pensaria no seguinte, vou botar aqui. Eu tenho a função horária da posição e da velocidade. Eu vou começar por causa da velocidade, que é mais fácil, né? Porque eu teria o seguinte, olha, a velocidade aqui, a velocidade inicial é menos 40, não posso esquecer do sinal, mais o G é 10 vezes T. Então, essa seria a função horária da velocidade. Vamos lembrar o seguinte, ó, no topo aqui da trajetória, essa velocidade zera. Se essa velocidade zerar, eu consigo saber o tempo que ele levou para chegar até o topo da trajetória. Tá bom? Agora, pensando na função horária da velocidade. Se eu pensar no topo da trajetória, esse S aqui, que é a posição final, que a gente viu aqui no nosso referencial, ó, seria o 0, lá o topo. Então, eu vou botar aqui 0. A posição inicial seria a altura máxima que ele tem. A velocidade inicial, menos 40, igual no exemplo, vezes tempo, mais 1 meio de 10t ao quadrado. Então, aqui ficaria assim, ó. Esse S0 está positivo, eu passo para o outro lado, ele fica negativo, menos 40t, mais 5t ao quadrado. Se eu multiplicar isso aqui tudo por menos 1, por que eu vou fazer isso? Para tirar esse sinal de negativo aqui do S0. Ficaria assim, S0 igual, esse daqui vai mudar o sinal, vai ficar positivo, e esse aqui que era positivo vai ficar negativo. Veja o que é de diferente para o outro. Aqui eu coloquei S igual a 5t ao quadrado, né? Eu coloquei posição final. Aqui eu estou pensando que a posição inicial seria essa altura de lançamento, tá? A altura máxima que ele percorre. Certo? Então, só para a gente entender, se eu quisesse saber quanto tempo que ele demora para chegar lá no topo da trajetória, ficaria assim, velocidade no topo da trajetória é 0. Então, ficaria 0 igual a menos 40 mais 10t. O menos 40 passa para o outro lado, fica positivo. Isolando t, o t seria 40 dividido por 10. Então, ele demora 4 segundos para chegar lá no alto. Se eu quisesse saber qual é a posição lá no alto, então eu pego esse 4 segundos e coloco aqui. E resolvo a continha. Tá bom? Então, para vocês entenderem um pouquinho, o que eu tenho que cuidar muito aqui? Seria a história do lançamento vertical para cima no referencial. Tá bom? É claro que depois que ele foi até o topo, ele vai retornar, então volta a ser queda livre. Joia, gente? Para ajudar um pouquinho mais, eu vou fazer um exemplo, tá?
Vou resolver aqui um exemplo com vocês para ver se ajuda. Lembrando o seguinte, ó, o tempo que essa bola vai levar para subir é 4 segundos. É o mesmo tempo que ela vai levar para descer, 4 segundos também. Então, no total de subida e descida, ela levou 8. A velocidade inicial que ela sai, que nesse caso foi menos 40 porque está para cima, é a mesma que ela volta. Então, aqui no final, quando ela tocasse o solo, seria mais 40. Então, a velocidade de saída é a mesma de retorno. Tá bom? Agora eu vou tentar resolver aqui o exemplo com vocês para ver se ajuda um pouquinho mais. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Olha só, o exemplo é o seguinte. Deixa eu ver aqui. O exemplo é o seguinte, então. Uma bola é lançada para cima com velocidade de 108 km por hora. Então, a primeira dica para o exercício é que aqui, ó, a velocidade inicial é 108. Só que para me escrever na função horária do movimento, é mais interessante eu passar isso daqui para metros por segundo. Como é que eu faço isso? Eu vou dividir por 3,6, tá? Então, 108 dividido por 3,6 dá 30. 30 metros por segundo. Como eu estou tratando aqui de lançamento para cima, e eu vou admitir que o meu G é positivo, porque sempre quando eu penso em movimentos nas verticais, eu tenho que pensar na vertical para cima ou para baixo no G, eu vou colocar, ó, até vou botar aqui em vermelho, um sinalzinho no 30, para a gente lembrar que é um movimento desacelerado, tá? Ou seja, a velocidade tem sinal negativo e a aceleração tem sinal positivo, tá bom? Então, o que esse problema está perguntando? Ele está perguntando qual é a altura máxima e o tempo de subida, tá bom? Então, vamos lá. Se eu fosse pensar na função horária da velocidade, então a função horária da velocidade é essa daqui, ó. Por que eu vou pensar na função horária da velocidade? Porque eu sei que na altura máxima, vou botar aqui, ó, a velocidade final da bola é 0. Então, eu vou saber, aqui montando a função horária, ficaria 0 igual a menos 30 mais 10t. Ou seja, o menos 30 passa para o outro lado, fica mais 30 igual a 10t. O t, nesse caso, o 10 está multiplicando, passa dividindo, então seria 30 dividido para 10, que seria 3 segundos. Então, 3 segundos é o tempo de subida. Professora, qual é o tempo de subida e descida? 3 para subir mais 3 para descer, 6 segundos, tá? Então, esse é o tempo. Professora, e a altura máxima? Bem, a altura máxima, nós vamos pensar na função horária da posição. Ficaria assim, ó, S igual a S0 mais V0t mais 1 meio de A vezes t ao quadrado. Lembrem que eu falei para vocês que o referencial que a gente adota aqui no topo é 0, na altura máxima, né? Então, ficaria 0 igual à posição inicial, menos 30t, que é a velocidade, mais 1 meio de 10t ao quadrado. Qual que é a diferença? Eu sei que na altura máxima o tempo é igual a 3 segundos, então eu vou substituir aqui, gente, ó, ficaria assim. Esse S0 aqui tá positivo, passa para o outro lado negativo, menos 30t, mais 1 meio de 10t ao quadrado, então ficaria assim, multiplicando tudo por menos 1, arrumando de novo, né, igual a gente fez no anterior, ficaria 30t, mais 10 dividido por 2, 5, menos 5t ao quadrado. Agora, substituindo aqui, t igual a 3 segundos, ficaria S0 igual a 30 vezes 3 menos 5 vezes 3 ao quadrado. S0 vai ser igual a 30 vezes 3 dá 90, menos 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 5, 45. 90 menos 45, 45 metros. Essa é a altura máxima. Professora, no vídeo do outro professor, eu vi o seguinte, olha. Ele usa essa equação aqui, ó, que a altura máxima vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado sobre 2g. Gente, tranquilo, eu posso usar essa equação porque ela é resultado dessa equação aqui, ó, que a gente chama de equação de Torricelli, ou Torricelli, tá? 2a vezes h.
Então, essa equação aqui diz velocidade final é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que seria g vezes a altura máxima. Então, eu posso usar essa assim. Veja que ficaria assim, ó. Menos 30 ao quadrado dividido por 2 vezes 10. Então, 30 ao quadrado dá 900. 2 vezes 10, 20. Corta, corta. 90 dividido por 2, a altura máxima seria 45. Tranquilo também, tá? Veja, deu o mesmo resultado. Posso usar um ou outro. Agora, para finalizar, vamos supor o seguinte. Se perguntasse aqui também no problema, vou botar aqui, ó, exemplo. No tempo de t igual a 5 segundos, qual a posição do móvel? Qual a posição do móvel? Nesse caso, seria a posição da bola, né? O que eu faria? Pegaria essa mesma equação, ó, vou escrever aqui a equação, ficaria assim. S igual a 30t, S0 igual a 30t, menos 5t ao quadrado. Ficaria assim, S0 igual 30 vezes 5, menos 5, que multiplica 5 ao quadrado. S0 igual 3 vezes 5, 15, 150, menos 5 ao quadrado é 25. 25 vezes 5, 125. Então, 150 menos 125, 25 metros. Vamos ver se faz sentido. Se ele levou 3 segundos para chegar em 45 metros, mais 2 segundos, ele tem que ter diminuído esses 45, né? Faz sentido, ó. Então, deu 25. Tá bom? Isso é só um exemplo, tá, gente? Então, esse é um exemplo aí para ajudar vocês a resolverem os exercícios. Lembrando o seguinte, ó, um recadinho aqui importante sobre esse tema. Deixa eu subir aqui. É importante eu lembrar que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, tá bom? E que a velocidade inicial é igual à velocidade de retorno ao solo, tá? Então, se ele foi lançado com 30 para cima, quando ele descer e encostar no solo, ele vai estar com a mesma velocidade de 30. Tá bom, gente? Espero que ajude vocês aí. Qualquer coisa, me escreva.